Aleluia, graças a Deus. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 11. Eu quero ler um texto, começar um assunto aqui, e depois a gente vai conversar sobre isso. Quero conhecer também o que está no coração do Rafa aí em relação a isso. Então, abra aqui. 1 Coríntios 11, veja o desafio que Paulo está trazendo para nós aqui, exatamente num dia de ceia. Então, é a igreja. É a igreja. Eu tenho compartilhado algo aqui com os irmãos, que às vezes a gente pensa que os maiores desafios espirituais estão nas religiões. Então tem muita gente preocupado com as religiões. Então tem muita gente, às vezes você tem um amigo que está frequentando uma outra religião, você está lá. Então, é o seguinte, preocupa não. Ocupe-se em ter certeza que você é uma boa referência para ele. Jesus não mandou a gente ficar procurando quem estava em trevas. Jesus mandou a gente ser o quê? Luz. Então não se ocupe de saber quem é que está em trevas. Se ocupe de ter certeza que sua luz está brilhando. Assim brilhe a sua luz. Porque as pessoas vão ver o brilho da sua luz e vão se inspirar nela. Amém? É isso. Nós não temos chamado de ser caçador de o que está errado. Nós não temos vocação para descobrir o que está de errado na vida das pessoas. A nossa vocação não é descobrir o que está errado. A nossa vocação é ser uma referência de um compromisso integral com Deus. É isso que acontecia na igreja primitiva. O que acontecia na igreja primitiva? Os irmãos caíam na simpatia do povo e o Senhor ia acrescentando a cada dia os que iam sendo salvos. Então, na verdade, o mundo não está essa bagunça porque passa treva. O mundo está essa bagunça porque falta luz. Nós nunca vamos ter excesso de trevas. Nós temos falta de luz. A palavra de Deus diz que o mundo está em agonia porque está gemendo à espera de que os filhos de Deus resplandeçam. Amém? Então, Paulo não está aqui mandando uma carta para as religiões. Então, Paulo não sentou para escrever às religiões. Paulo entrou no maior centro religioso da época. Paulo entrou lá no Areópago de Atenas, onde todas as divindades estavam lá. E ele não entrou lá para passar o pé naqueles deuses tudo, não. Ele entrou lá dentro e falou assim, aqui eu vou encontrar um lugar onde eu possa acender a luz. E ele pegou um único ponto que tinha lá e falou, então eu quero falar aqui de algo que vocês ainda não conhecem a partir do que vocês acham que conhecem. Então, enquanto você está ocupado em corrigir o que está errado na vida dos outros, você não está tendo a sensibilidade de partir do que já existe na vida dele e fazer aquilo brilhar mais. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, nosso papel é fazer brilhar o que está encoberto. Amém? Então, Paulo diz assim, capítulo 11, verso 17. Nisso que vou falar com vocês, não vos louvo, porque quando vocês se reúnem, não é para melhor, senão para pior. Antes de tudo, ouço que quando vocês se reúnem na igreja, há entre vocês divisões, e em parte eu creio. E até importam que existam essas diferenças, para que os que têm a aprovação de Deus se manifestem no vosso meio. Quando vocês se reúnem no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor, pois quando comem, cada um se apressa em tomar a sua própria ceia. Assim um tem fome e outro se embriaga. Por acaso vocês não têm casa onde comer e beber?
ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm, o que eu vou dizer? Vou louvar vocês? Nisso eu não vos louvo, porque recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é partido e entregue por vós, façam isso em memória de mim. Amém? Então, em nome de Cristo Jesus, o Paulo está dizendo que há um risco daquilo que a gente imagina que é para bem ser para mal. Então, muitas vezes, vou falar uma coisa que é de difícil para nós aqui, mas que é um desafio. Muitas vezes, o grande mal da nossa vida está na forma equivocada como que nós estamos fazendo o maior bem da nossa vida. Então, às vezes, o maior mal das pessoas não está no seu pior, mas está na forma como ela pensa que está fazendo o seu melhor. Porque ela está dessignificando o seu bem. Porque ela está fazendo o bem para direito de consumo e não o bem cumprindo o seu propósito. E a gente é mestre em fazer isso. A gente vai tornando tudo religioso. E aí o que acontece? Quando Paulo está dizendo aqui, quando vocês se reúnem, a reunião de vocês está fazendo mais mal do que bem, vamos imaginar que isso pode ser qualquer reunião. Pode ser, por exemplo, seu casamento, pode ser sua empresa, pode ser seu negócio, pode ser seu emprego, seu trabalho, o que for. Então, às vezes, quando você está com as pessoas, aquilo em lugar de estar fazendo bem, está fazendo o quê? Mal. E você não está formando uma quadrilha, você está saindo de casa para ir lá para a sua empresa trabalhar. Então, às vezes, nesse esforço de trabalho para sustentar, está sendo a pior parte da sua vida. Por quê? Porque você está fazendo isso numa conotação individual e não relacional. E isso é o grande mal da nossa vida. Por quê? Porque às vezes você entrou no casamento à espera do que o casamento vai te oferecer. Você entrou no ministério, você está fazendo alguma coisa lá, pensando que é para o bem das pessoas, mas no fundo você está esperando o que aquilo vai te oferecer. Às vezes você transformou sua vida profissional na sua forma mais objetiva e controlada de garantir para você o bem que você deseja. Que é o que Paulo está dizendo. Cada um come apressadamente o seu próprio pão. Então, sem perceber, você fez do seu cônjuge o seu alimento, você fez do seu trabalho o seu alimento, você fez do seu ministério o seu alimento, e você se desaponta, você se ressente, você se magoa, toda vez que isso não corresponde às suas expectativas. Então, o que não está te fazendo bem? As pessoas? Não. Não são as pessoas que estão nos fazendo mal. Não é um trabalho difícil que está nos fazendo mal. Não é um casamento difícil que está nos fazendo mal. É a razão pela qual eu entrei nessa relação. E como eu vou lá e pego a minha parte, isso está me fazendo mal. Porque aí aquela mesa que eu estou compartilhando não é a mesa do Senhor. E aí Jesus corrige isso. Ele diz, olha, a mesa não é para comer. Ele pega o pão, dá graças e quebra o pão. E diz, vocês estão vendo? Esse é o meu corpo. Essa é a minha vida que é oferecida em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Porque toda vez que vocês fizerem isso, vocês estão anunciando o reino de Deus. Por isso que para fazer isso, Jesus deu o quê?
graças. Eu me lembro um dia que eu estava num grupo de gente muito íntima, e estava rolando uma discussão muito pesada. Eu falei, irmão, sabe qual é o grande problema da nossa vida? Gratidão. Às vezes a gente tem um senso apurado de mérito. Então, às vezes, a gente não é grato. A gente é merecedor. Então, tudo funciona bem enquanto eu estou no campo do mérito. Enquanto eu estou naquele campo que eu domino, que eu controlo, que eu faço as coisas que me dão legalidade, me dão um senso claro de direito, domínio e controle. Eu não quero sair daquela área. Eu não quero ir para uma área em que eu tenho que ser exposto. Eu não quero ir para uma área em que eu não controlo. Então Jesus está dizendo o seguinte, olha, porque eu tenho um coração grato, eu posso perder o controle. Glória a Deus, irmão. O meu senso de gratidão, o meu senso de propósito com o Pai é tão grande que eu estou me entregando ao dano, ao risco. Então, se eu não me entregar ao risco, eu nunca vou experimentar o verdadeiro propósito da comunhão. Porque a minha dependência nunca será totalmente de Deus. E aí eu vou transferindo para as pessoas a culpa do reconhecimento. E toda vez que eu não sou devidamente reconhecido no meu esforço, brota no meu coração uma raiz de amargura. E essa raiz de amargura é o que contamina a muitos, é o que faz levedar e apodrecer toda a massa. Então a amargura não vem do que as pessoas estão fazendo contra mim. A amargura vem do direito que eu adquiri, do que eu fiz a favor delas. Porque, no fundo, eu estava fazendo isso, comendo o meu próprio pão. Eu queria ir concluir nessa introdução, para a gente conversar sobre isso, os nossos desafios, né? Relacionais e geracionais. Cada geração tem um desafio cada vez maior. É impressionante o tanto que a gente vai criando normativas para isso. Por exemplo, o dinheiro que as pessoas entregam na igreja. Então, muitas vezes, as pessoas elaboram uma mecânica financeira e querem falar, não, já que eu tenho que dar uma parte para Deus, eu vou lá entregar parte dele para eu poder administrar a minha. É igualzinho no casamento. Então tem casais hoje em que a vida deles é totalmente separada. Eles estão juntos, mas não são um. Eles administram juntos, mas não administram a mesma coisa. Eles têm uma gestão compartilhada, mas eles não têm unidade na gestão. Eles não estão fazendo a gerência da mesma coisa. Eles estão juntos gerenciando. Então é uma parceria, não é uma unidade. Então não confunda uma parceria. Nós não somos parceiros de Deus. Isso aqui não é um combinado. Deus não é sócio. Deus não é sócio 10%, 30%, 50%, não interessa. Toda vez que eu vou lá e delimito um quantitativo e falo, então tá bom, essa é a taxa, então aí o senhor faz o que o senhor quiser com o que eu entreguei, eu não quero nem saber. Aí tem gente que entrega um determinado valor e ele não quer nem saber. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não. Isso acontece nas casas. Isso acontece nas casas, nas mesmas coisas. Na compra de uma sandália havaiana. A gente vai
entregando. Ele diz, não, está dentro da sua jurisprudência. Jesus diz, não, não é assim. Não são partes ajuntadas. São membros do mesmo corpo. Glória a Deus. Não deixe seus filhos pensarem. Não deixe a sua casa pensar. Que aquilo é uma reunião de partes. Onde cada um vai construindo a sua autonomia. Liberdade não é autonomia. Liberdade é vencer a autonomia. Só é livre quem não é autônomo. Porque todo autônomo é escravo da sua própria cobiça. Então, você quer viver verdadeira liberdade? Deixa de ser o quê? Autônomo. Então, Deus, sendo absolutamente livre, criou para ele o quê? Uma família. Você sabia que Deus, sendo Deus todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, ele não é mais autônomo? Você sabia disso? Quando Deus criou uma família, ele estava abrindo mão de quê? Da sua autonomia. Quando Deus gerou um filho, ele estava abrindo mão do quê? Da sua autonomia. Ah, eu não quero ter filho porque filho dá muito trabalho. Não, mas filho foi feito para dar trabalho. Se não der trabalho, não é filho. Amém, amado? Glória a Deus. Por isso que é bom ter muito filho. Quem nunca vai acabar o trabalho. Glória a Deus, amado. Aleluia. Porque vai chegar um dia que, se você ficar absolutamente sozinho, o que acabou? Qual é o único jeito de uma pessoa ser totalmente autônoma? A solidão. Sabe de onde habita a absoluta autonomia? Na solidão. Então, o pecado nasceu do nosso desejo de autonomia. Fazer alguma coisa que fosse em meu próprio benefício. Então, bem-vindo ao incômodo, bem-vindo ao transtorno, bem-vindo ao desassossego, bem-vindo ao incômodo, bem-vindo ao ser acordado de madrugada, bem-vindo àquele sentimento, fala, gente, eu tinha guardado a tampa da laranja. Eu sou um cara seguinte. Alguém sabe que às vezes tem gente que morre e não sabe disso. Que a tampa da laranja é mais doce. Com a laranja ruim, a chance dela ter caldo é na tampa. É físico. É pura física. Porque a laranja ela é gerada de cabeça para baixo. Então o caldinho, o açúcar vai descendo. Entendeu? Por isso que eu sempre guardo a tampa por último. E sempre aparece um anjo. Não é? Você vai comer na beirada do queijo, porque pamonha é o queijo. A pamonha é só um invólucro daquele queijo que está lá no meio. Aquele queijo que foi cozido no milho. Aí você vai comendo a beirada da pamonha para chegar lá no cerne. E aparece. A primeira coisa que eu fiz com a Natália foi comer o queijo dela. É. Ela quase não aguentou, mas aguentou. Você sabe que eu fazia uma catequese com a Lana quando a gente casou. E isso era, a gente achava que era opressão. Eu falava assim, bem, se tiver só a gente dentro de um barco, afundou o navio, sobrou só eu e você e as crianças, quem que você salva primeiro? Imagina que eu não sei nadar.
Tá só você que sabe nadar. Quem que você vai salvar primeiro? Os meninos ou eu? O que você acha que uma mãe saudável fala? Os meninos. Mas Deus não falou isso lá para o Satanás quando mandou tentar o Jó. Qual foi a única parte que o diabo não pôde mexer? Na esposa. Na mulher. E olha, cadê o trabalho? Porque tem gente que fala assim, tudo que eu estava precisando, hoje, no meu casamento, era de um naufrágio. Que aí eu podia salvar os meninos. Porque tem gente que já está fazendo isso sem perceber. Tem gente que já está salvando os meninos e está doido para ver o cônjuge vir a terceira vez, e, entendeu? Então, mas não é assim. Deus não está nisso. Porque é a única relação indissolúvel. Então, fazer vários filhos. Isso, eu falei, se salva eu, que dá para fazer a família de novo. Mas se salvar os meninos, menino não gera marido, marido gera menino. Glória a Deus, amado. Foi difícil, mas hoje, aleluia. Então nós precisamos entender esse princípio, porque às vezes nós estamos fazendo o certo que se tornou mal, porque não estamos partindo. Não é não, Rafa? Sim, eu acho que cada geração tem um desafio. Hoje, os desafios são muito grandes para a sua geração, né? Porque a noção de sacrifício hoje também... É zero. Não é? Sim. Assim, é até interessante a gente começar a conversar a partir disso, né? Porque eu acredito aqui que, pelo menos a maioria que eu percebo, né, que eu conheço aqui, é cristão de carteirinha. Estou mentindo? Tem alguém aqui que tem dúvida? E não tem problema ter dúvida, não. Pode levantar a mão. Falar assim, não, eu tenho dúvida, ainda não sei se é isso, ainda estou pensando e meditando nisso. Porque se todo mundo aqui é cristão de carteirinha, a gente tem um outro problema, que a gente está vivendo o evangelho para inglês ver. Né? Porque a figura de linguagem para inglês ver vem de uma época onde o Brasil foi falado para a gente assim, ó, libertem os escravos. A gente falou, tá bom. Para a Inglaterra, e continuou a mesma coisa. E parece que a gente está querendo viver o evangelho da mesma forma, para inglês ver. E não querendo assumir essa identidade. Porque o sacrifício ele vai envolver uma questão que talvez seja mais dolorida na atualidade, cada vez tem ficado mais difícil, que é a nudez. Então, Adão e Eva, na sua autonomia, a primeira coisa que eles se percebem é a sua própria nudez. Então, Paulo, quando ele vai continuar essa dissertação, né, ele vai chegar no final e falar, olha, falta amor. O principal deles é o amor. Então, eu estou fazendo uma tradução aqui da mesa, estou fazendo uma tradução do corpo, dos dons espirituais, vou fazer uma tradução até das virtudes, da fé, da esperança, mas o maior dele é o amor. E a maior expressão do que nós temos visível do amor é o quê? A nudez de um ao outro. E que nesse encontro produz o fruto. Mas antes do fruto produzido, precisa da nudez. E a verdade é que a gente não percebe que é isso que vai produzir a luz. Então, lá em João, onde a gente estava lendo antes, no capítulo de João, Jesus começa esse debate com os fariseus dizendo, eu sou a luz do mundo. E aí os fariseus viram para ele e falam assim, não, mas seu testemunho é falso. Porque na cabeça dos fariseus está o quê? Olha, onde dois ou mais estiverem, esse testemunho será válido. Então, se você fala de si mesmo, esse testemunho não é válido. E aí Jesus vai fazer um traçado para ele. Olha, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu tenho comunhão com meu Pai. Eu sou nu diante do meu Pai. Meu Pai me conhece, eu conheço meu Pai, e o problema de vocês é que vocês não conhecem o Pai de vocês. Vocês estão falando que sabem quem Deus é, sabe tudo aquilo que é para vocês viverem, mas vocês não entenderam absolutamente nada. Por quê? Porque a gente começa na nudez. O primeiro passo para a gente perder a autonomia é a própria nudez. Tem um exercício que eu gosto de fazer, porque assim, quando fala fé, eu sempre lembro de Deus Pai, porque
É pela fé que a gente vai saber que nosso Pai é alguém que a gente não vê. A nossa esperança está em Cristo. É Cristo. Não tem dúvida. Ele existiu, ele materializou, e nossa esperança é o Cristo. Então, o que é o amor? O amor, para mim, não tem como ser outra coisa senão a relação disso tudo nas nossas vidas. E a relação disso tudo nas nossas vidas somos nós fazendo parte de um corpo. Então, meu corpo não pode estar escondido de ninguém aqui. Vocês estão entendendo? Então, a minha vida não pode ser escondida da Andressa, não pode ser escondida da Stephanie, nem do Igor, nem do Paulo, porque o meu corpo é parte dele. E aí o problema que Paulo vem trazer em 1 Coríntios é o seguinte, ele vai explicando por que alguém não deveria tomar a ceia, e ele diz, olha, vocês precisam discernir o corpo. Vocês precisam entender que não é a culpa que vocês carregam por dentro, não é a responsabilidade dos seus atos que você está vivendo que vai te impedir de viver esse momento. O que pode te impedir? Você não fazer parte de um corpo. Você vir aqui para saciar a sua fome e para beber para saciar a sua sede. Mas você não vir para compartilhar o seu corpo. Então, se você não vier aqui para expor o seu íntimo, não tem... É para compartilhar, não é para patrocinar. Então, Deus não tem patrocínio. Deus não está à procura de patrocínio. Eu queria, dentro disso aí que a gente está compartilhando, você sabia, Rafa? É uma informação aqui importante. O mundo está piorando. As relações humanas estão piorando, elas não estão melhorando. O mundo está melhorando na tecnologia, no recurso, na comunicação, mas as relações humanas estão piorando porque está previsto na Bíblia. Nos últimos dias, os homens se tornarão amantes de si mesmos. Então a Bíblia diz assim, a gente deveria amar o outro como a gente ama a gente mesmo. Só que a gente não, a gente quer que o outro nos ame como a gente ama a gente mesmo. Então, o amor, chamado amor próprio, está aumentando cada dia mais. Essa coisa de querer ser amado. Tanto é que as pessoas não têm dificuldade de celebrar o amor de Deus até ser desapontado. Mas o que está sendo a consequência disso? Eu acho que você sabe, a gente já falou sobre isso, mas muita gente aqui não sabe. É a primeira vez na história da humanidade que as gerações mais novas são mais burras do que as gerações mais velhas. Então nós estamos produzindo uma geração emburrecida, ultra competente. Então nós estamos produzindo alta competência, zero inteligência emocional. Por isso que hoje os filhos não querem sair de casa. Então eles estão perpetuando a permanência. Eu não sei quem viu uma propaganda da Sadia. A Sadia teve a coragem de lançar uma propaganda recente. Um rapaz chegando em casa com os pais, ele com toga de formatura. Até eu tive dificuldade, porque a hora que começa a propaganda, você não sabe que toga era aquela. Se ele era um cantor de coral, se ele era um beato. Mas ele está lá de toga, todo alegrinho, no celular. E a mãe dele entra em casa e começa a explicar para ele como é que ele vai fazer lá acho que é uma asinha de frango, uma coxinha, sei lá o quê. Aqueles croquetinhos de frango. O disquinho de frango. Ela vai ensinar para ele como é que ele faz aquilo frito, né, air fryer. Aí o rapaz vê ela explicando aqui e fala assim, mas por que você está me explicando isso? Como é que eu faço esse nugget? Lembrei o nome. De frango. Ela falou, não, porque o dia que você for morar fora de casa, é uma comida fácil de você fazer para você. Ele falou, mãe, só não sabe. Os jovens da minha geração não saem de casa. Rapaz, propaganda da Sadia. O cara resta informado dando notícia de que o plano dele é ficar. Por que isso? Porque nós fomos eliminando a ideia do sacrifício em favor da relação. Nós estamos criando a ideia de uma relação que protege, e não uma relação que expõe ao sacrifício. Então, mais antigamente, as gerações mais velhas
expunham os filhos ao desconforto. Hoje não. A gente está fazendo com que cada um tenha o direito e a garantia de comer o seu próprio pão. Até mesmo porque a nossa geração começou a ser uma procriação. Então o encontro já não é mais de amor. O encontro é de casamento, de interesses. Então a gente tem que proteger os nossos interesses. As relações são de interesse. Então nossos filhos já são a partir dos nossos interesses. Então a gente tem que proteger eles. O cara vai para a escola para saber como é que ele vai se dar bem profissionalmente, para garantir um casamento bem sucedido. E ele não quer qualquer roubada, não. Então, quero te dar uma dica. Tem um casal amigo aqui, que eu acho que depois até ele vai dar esse testemunho. Ele estava organizando as férias dele. Aí eu falei assim para ele, rapaz, faz um negócio doido, surpreende a sua família, seus filhos. E sai. Vai de carro. 1.700 quilômetros. Ele, a mulher e 2 meninos. Me ligou de lá. Estou te ligando para te agradecer. Melhor momento da minha família. Fantástico. Bem quando você falou que eu tinha que mudar um paradigma. Que a hora que eu saísse da porta de casa, eu já estava vivendo. Que eu não tinha que ficar pensando no destino. Eu tinha que pensar o processo. Então, que a minha viagem não era chegar no destino. A minha viagem era viver o processo. Eu falei, como é que foi? Foi maravilhoso, paramos em lugares, foi tremendo, uma vivência. Deu trabalho. Porque toda hora rolava um estressezinho lá. Mas foi maravilhoso. Porque isso está acontecendo. O pessoal enfia todo mundo dentro de uma caixa voadora, 1h30 para chegar lá, vai para um resort all inclusive. Não, irmão. Faz não. Faz isso também. Se você tem recurso para fazer, faz também. Mas se der para ir para casa de uma tia, solteirona, implicante, ficar lá, passar lá pelo menos uns 2, 3 dias, transtornar a casa, menino dormindo, colchão no chão, que trem bagunçado, comida faltando, como é que vai fazer? Faça isso, para o bem da sua casa. Quebra, parte o pão, imponha o sacrifício. Amém? Olhar na geladeira e ter que repartir a garrafa do suco em doses homeopáticas. Mas, gente, acabando aí, até comprar outra, é esse que tem aí. Glória a Deus. Faça isso, ainda dá tempo. Pega um final de semana. Dá para ir de avião? Vai de carro. Transtorna. Aquele estresse. Se um pneu furar, totalmente dependente. E a segurança de Jesus estava nisso, né? Jesus aos fariseus diz, eu conheço meu início, eu conheço meu fim. Eu conheço minha origem e conheço aonde eu vou chegar. Exato, rapaz. Isso me dá segurança. Eu vivi, assim, resolvi levar os netos para dar uma volta de Fusca lá em Brasília. E aí eu, assim, coraçãozinho na mão, toda hora que eu andava com eles de Fusca lá, dando volta lá, o coração na mão, porque aquilo é uma incógnita. Mas eu pensava assim, meu pai enfiava, ele e a minha mãe, 3 filhos, 3, nós éramos 5 num Fusca, 66, e rodava 800 quilômetros para passar férias. 800 quilômetros, pista simples. Descia a serra lá, São Paulo Santo, num Fusca, subia aquilo, uma caixinha de ferramenta, um negócio, pura fé, aquilo quando chovia demais, amado. Só Jesus na causa. Era um limpador de para-brisa do lado de fora e minha mãe com um pano por lá de dentro. Não tem desembaçador aqui. Ar-condicionado nem existia. Memórias. Memória. Aí, estamos lá em Brasília, resolvi levar... Da hora que eu saí de casa, eu falei, gente, hoje nós queremos ir num shopping. E os meninos assim, as meninas assim para mim, fala nada não, que eu acho que os meninos já esqueceram do Fusca. Esqueceu? Na hora que falou, vai sair o mais novinho, que é o Pedro,
já gritou, nós vamos de Fuca. Aí enfia todo mundo no Fusca, vai um outro carro lá, porque não cabia todo mundo, vai no Fusca. Da hora que eu saí de casa, eu ainda falei assim, qual o shopping que vai? Eles quiserem ir no mais longe. Da hora que eu saí de casa, eu falei assim, eu estou com a sensação que hoje vai furar um pneu. Uma sensação. E fome. Eu já estava vendo o shopping assim, ó. O que aconteceu, irmão? Blá, 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 blá. O pneu riu, operação de guerra, 10 menino, que negócio foi assim. E agora, eu, 65 anos, sem macaco, sem chave de roda, porque Fusca mãe é assim, não tem macaco, não tem chave de roda. Né, Zequinha? Aí liguei para um cara conhecido lá de Brasília e falei assim, companheiro, estou numa situação aqui que só um guincho. Ele falou, não, Paulo, guincho vai ficar caro. Eu falei, caro quanto, rapaz? O que você está chamando de caro? Olha a situação que eu estou falando. Não, seguinte, onde você está? Eu falei, estou na porta do shopping Iguatemi de Brasília. Ele falou, não, rapaz, fique em paz. Tem um borracheiro aí atravessando a rua. Já começou o milagre, mano. O testemunho. Liguei para o borracheiro, dispensamos o guincho, liguei para o borracheiro. Em 5 minutos o cara estava lá, atendimento VIP. Trocou, pôs o step para mim, acompanhei ele até na borracharia. O que eu descubro na saída da borracharia? Um quiosque. Delícias de Minas. Queijo canastra. Olha aí. Se eu não vou lá na borracharia, não achava o queijo canastra. Nem a goiabada cascão fez a alegria das meninas. A Lídia foi em arrebatamento com a goiabada cascão. O Ronaldo virou para mim e falou assim, onde você arrumou esse queijo? Eu falei, na porta da borracharia. Ele falou, minha avó vai comemorar 90 e tantos anos de aniversário, quinta-feira eu tenho que levar um queijo dessa para minha avó. Não era o pneu, é a vida. Glória a Deus. Entra na fornalha, que o quarto homem aparece, mas não fique esperando o quarto homem aparecer para você entrar na fornalha, porque aí já não é mais a fornalha. Amém? Parte o pão e você vai ver o milagre acontecer, mas não espera ter pão demais para você começar a repartir pães inteiros. Concluindo a nossa reflexão agora de manhã, para a gente partir a ceia, lembra que quando Jesus partiu os 5 pães, sobraram 12 cestos cheios de pão. Sobraram 12 cestos cheios de pedaços de pão. Se você anda tendo sobra de coisas inteiras, é porque Cristo não pôs a mão nelas. Porque se a gente entregar nossas coisas para Cristo abençoar, você vai ter mais pão que você tinha antes, mas vai ser só pedaço. Não espere sobra de coisas inteiras. Se você quiser a sobra de coisas inteiras, então não coloque na mão de Jesus. Porque se você colocar na mão de Jesus, vai ter pão em abundância, vai sobrar pão. Mas só vai sobrar pão em pedaços. Glória a Deus. Aleluia. Vamos dar graças para a gente poder repartir esse pão, compartilhar esse pão nesse espírito, para que as nossas reuniões voltem a fazer mais mal do que bem. Voltem a fazer mais bem do que mal. E as reuniões deixem de fazer mais mal do que bem. Deus quer que as nossas reuniões façam mais bem do que mal. Mas se a gente quiser continuar preservando o pão, elas vão fazer mais mal do que bem. Mas se a gente tiver à disposição para que sobrem só pedaços de pão, então elas vão fazer mais bem do que mal. Amém? Vamos dar graças. Dá graça pelo pão aí, Rafa.
Pai, nós queremos te agradecer por esse pão, Pai. Por esse pão que foi entregue a nós e que nos ensinou de que primeiro a gente precisa reparti-lo, a gente precisa estar em partes para que ele faça sentido. Então, Senhor, que seja esse o nosso compromisso, que seja esse o nosso compromisso de vida, repartir as nossas vidas uns com os outros, para que ela comece a fazer sentido, Pai. Que somente a nossa vida em partes, repartida com o todo, integrando o todo, é que esse pão vai servir como alimento aos outros, Pai. Sejamos testemunhas disso. Testemunhas disso, Pai. Em nome de Cristo Jesus, Pai. Aleluia. Essa é a nossa gratidão. Só assim seremos gratos, Pai. Só assim saberemos a sua graça, Pai. Amém. Em nome de Jesus. Você está recebendo aí um kit. Se você virar de cabeça para baixo, dá aqui, porque eu sempre gosto de mostrar para quem não está acostumado. Você vira de cabeça para baixo, não abre assim não, ó. Abre de cabeça para baixo, porque aí vira uma bandejinha. Você pode inclusive repartir o pão com alguém. Amém? Sem colocar a mão. Então, você está recebendo pão numa bandeja aí para você repartir o seu, se você quiser, tá ok? O cálice não vai derramar. Aleluia. Compartilhe o pão com alguém aí. Mas não coma o seu próprio pão. Aleluia. Pronto. Graças a Deus. Esse é meu corpo, minha vida, que é repartida com vocês. Não espere uma vida de conforto. Espere uma vida de paz. Não procure conforto, procure paz para sua casa. Toda vez que estiver assim muito confortável, você traz um transtornozinho, amém? Glória a Deus, amados. Enquanto a gente está repartindo aí, a gente estava lá reunido lá, e estava lá o filho do Almir, o Bruno. E o Bruno é um jovem que cresceu junto com o Paulo Neto, eles são irmãos, né? Aí o Bruno lá estava assim, dando um testemunho, ele falou assim: eu queria dar um testemunho para vocês, Tio Júnior, o pai dele estava lá, outras pessoas da nossa idade, mais novas que eu, e ele falando da geração dele. Ele falou assim: Tio Júnior, sabe qual é a coisa mais marcante da minha vida, assim, como testemunho de fé, que eu lembro, foi quando no aniversário do Paulo Neto, o senhor fez um acampamento na casa. A gente pegou um pouquinho de quintal que a gente tinha lá, montou as barracas, e os meninos foram para o aniversário e dormiram lá em casa. E dormiu todo mundo acampado no quintal. E foi aquele transtorno, para dormir, para acomodar, aquele negócio, para comer. Na manhã seguinte, eu acordei às 5 horas da manhã. Enfiamos eles tudo dentro do carro, fomos para a estação ferroviária, e eles fizeram a primeira viagem de trem deles. Nunca tinham feito uma viagem de trem. E aquilo foi transtorno. Foi risco, foi ousadia, foi uma quebra do que eles estavam acostumados. Ele falou: tio, eu nunca esqueci daquilo, a sensação que eu tive de fazer parte de alguma coisa. Eu não me lembro dos cultos, eu não me lembro das reuniões, mas eu me lembro daquele dia, a gente tudo junto, os amigos tudo junto, dormindo junto e depois viajando de trem juntos. Há poucos dias me chamaram para ir pregar numa igreja, e os irmãos falaram assim: ah, como é que é, passagem e tal. Eu falei assim: ó, pega o dinheiro da passagem e reserva. Ele falou: por quê? Porque nós vamos de van. Enfiamos 12 numa van. Agora, recente. E para mim fazia mais sentido eu viajar de van com 10 jovens como família, um transtorno, do que a comodidade, às vezes, de eu ir lá e resolver meu próprio problema.
Porque isso vai criando, senão as pessoas ficam sem noção de pertencimento. Porque tudo que elas vivem na vida está sendo pago, está sendo uma prestação de serviço, é um funcionário, é um garçom, é uma... Amém? Mas não é a vida de família repartida. Então traga a sua família para esse ambiente de pães partidos. Não deixe que sobre nada na sua casa inteiro. Amém? Glória a Deus. Vamos beber juntos o cálice. O cálice da nova aliança, do sangue derramado, do pecado perdoado. Graças a Deus. Aleluia.